Pega a sua Bíblia, momento de reverência na casa do Pai, amém, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Está feliz com Jesus aí? Glória a Deus. Agradecer a Deus pela oportunidade mais uma vez. Louvar a Deus pela vida do pastor Tony, todos os obreiros, sua família, todos que estão aqui. Deus seja louvado pela vida de vocês. Vamos abrir a Bíblia, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 22. Quem achou diz amém? Amém. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. À parte, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, mandei ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém? Aleluia. Então, me só por favor. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele está registrado no Evangelho que segundo escreve Marcos, no Evangelho que segundo escreve Lucas, no Evangelho que segundo escreve Mateus e também João. Quando você vai ler os 4 evangelhos, a mesma passagem, então você vai entender melhor o que realmente aconteceu nos seus mínimos detalhes. O texto começa dizendo, na verdade, que Jesus, ele tinha acabado de multiplicar o pão e o peixe, alimentando uma grande multidão. No capítulo 14, verso 22, Jesus ele vai dar uma ordem para os discípulos que entrassem no barco e passassem para o outro lado. Então a pergunta que eu fiz é: por que Jesus está pedindo para os discípulos entrar no barco e passar para o outro lado? Para entender isso aqui, eu tive que ir lá em João, no capítulo 6, versículo 15, que é a mesma passagem. Está escrito que quando Jesus alimentou a multidão com os pães e os peixes, a Bíblia diz no capítulo 6, verso 15 de João, que a multidão queria arrebatar Jesus e fazer dele rei. A multidão queria pegar Jesus e proclamar que ele era rei. Por isso eu entendi que Jesus ele manda os discípulos entrar no barco e passar para o outro lado, enquanto ele vai despedir a multidão e subir ao monte para orar. Mas a pergunta é: mas Jesus não é rei? Sim. Mas esse momento não era a hora de Jesus ser proclamado rei na terra. Por isso, quando Jesus percebe que a multidão quer arrebatá-lo para fazer dele rei, Jesus ele pede para que os discípulos entrem no barco e passem para o outro lado, enquanto ele despede a multidão e sobe para o monte para orar. Ou seja, Jesus está dando um pé, porque não era a hora de Jesus ser proclamado rei ainda na terra. Por que Jesus não deixou que a multidão proclamasse ele como rei? Porque não era a hora. Qual era a hora? João 19:19. Pilatos mandou colocar uma placa em cima onde Jesus estava crucificado, dizendo: Jesus o Nazareno, rei dos judeus. Esse era o momento, e não aqui. Por que Jesus deixa que Pilatos escreva uma placa e coloque em cima assim da sua cabeça: Jesus Nazareno, rei dos judeus? Porque o momento era aquele, não esse. Primeira lição que eu aprendo: porque Jesus não deixou que a multidão arrebatasse ele e proclamasse ele como rei? Por que Jesus deixa que os judeus prendam, crucificam e colocam a placa em cima da sua cabeça dizendo: Jesus Nazareno, rei do judeu? Porque aquele era o momento e esse não. Primeira lição:
Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aquele não deixa porque não é o tempo. João 19:19, ele deixa porque é o tempo. Primeira coisa que eu aprendo com Jesus: temos que aprender a esperar o tempo de Deus para que as coisas aconteçam em nossa vida. Quando não é o tempo, não adianta. Nós temos que ter essa sensibilidade de esperar o tempo de Deus para que as coisas aconteçam na nossa vida. Existe um tempo para todas as coisas. E tudo que Deus prometeu, tudo que Deus arquitetou, tudo que Deus disse que ia fazer, Deus vai fazer, só que no tempo certo. Eu costumo dizer que não adianta colocar a carroça na frente dos bois e nem comprar um carro sem ter habilitação. Ou dirigir o carro na rua sem ter habilitação. Não adianta a pessoa ter um chamado de obreiro e tomar posse do obreiro sem o tempo de Deus para que ele tome a posse para ser obreiro. Não adianta. Não adianta a pessoa querer sair pregando por aí, tendo o chamado de itinerante, sendo que ainda não chegou a hora dele querer sair para poder fazer a obra de Deus que Deus chamou. Então, tudo tem um tempo. Não adianta a pessoa querer namorar, noivar e casar sem chegar ao tempo, sem se preparar e saber o que é realmente o namoro, o casamento e o noivado. Então tudo tem um tempo. A palavra de Deus é essa. Quando o tempo de Deus chegar, vai acontecer lindo e elegante. Experiência própria, você não vai precisar nem se esforçar. As coisas acontecem naturalmente. Quando o tempo de Deus chega, naturalmente, o varão chega, a varoa chega, o trabalho chega, o dinheiro chega, tudo chega, casa, tudo chega no tempo de Deus. Para ser obreiro, não precisa nem se esforçar, fica só na posição, vai tudo acontecendo nos seus mínimos detalhes. É tudo Deus, tudo Deus fazendo, tudo acontece naturalmente quando chega o tempo de Deus. Aí o capítulo 22, capítulo 14, verso 22 vai dizer assim, ó: e logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco. Já disse por quê? Ele queria fugir. Não era o tempo de ele ser proclamado rei, então ele foge, porque ele sabe que tudo tem o seu tempo. Segundo, e fosse adiante para o outro lado enquanto ele despedia a multidão. Jesus está despedindo a multidão. Só que Jesus não despede essa multidão de mão vazia. Jesus vai fazer 3 coisas na vida desse povo. Por isso que eu tenho que ler nos 4 evangelhos para entender. Segundo Lucas capítulo 19, capítulo 9, versículo 11 de Lucas, a Bíblia vai dizer que Jesus ele vai pregar o evangelho do reino e curar aqueles que estão enfermos. Mateus, Marcos e João vai dizer que Jesus vai alimentar as 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Quando essa multidão vai atrás de Jesus, e quando Jesus vai despedir a multidão, Jesus não despede elas com mãos vazias. Jesus vai fazer 3 coisas: pregar o evangelho do reino, alimentá-los e curar todos aqueles que estão enfermos. Depois Jesus vai despedir. Segunda lição que Deus me ensinou aqui: todos aqueles que vão atrás de Jesus, todos aqueles que vão buscar Jesus, nunca Jesus vai despedir eles com mãos vazias. Eles vão voltar, mas sempre com as mãos cheias das bênçãos de Deus. Jesus vai despedir ela. Primeiro, Jesus prega o reino de Deus. Segundo, Jesus alimenta. Terceiro, Jesus cura. Palavra de Deus aqui: quem vai atrás de Jesus nunca volta com a mão vazia, mas quem vai atrás de profeta, de pregador, quem vai atrás de homem, corre o risco de voltar com a mão vazia. Mas quem vai atrás de Jesus, eu garanto que não volta com as mãos vazias, volta com as mãos cheias das bênçãos de Deus na sua vida. O problema é que as pessoas não estão indo atrás de Jesus, estão indo atrás de pessoas. E quem vai atrás de pessoas corre o risco de voltar com a mão vazia para casa. Mas quem vai atrás de Jesus, impossível voltar com as mãos vazias. Aleluia. E a Bíblia diz que ele despede a multidão. E despedindo a multidão, versículo 23, ele sobe no monte para orar. E a Bíblia diz que ele sobe no monte para orar sozinho. Mas espera aí,
Sempre onde os discípulos estavam, Jesus estava. Sempre onde Jesus estava, os discípulos estavam. Por que é que Jesus ele vai subir para o monte para orar sozinho? Sabe por quê? Porque na vida sempre terá um momento que só você e Deus. Aleluia. Vou repetir. A aplicação dessa texto é o seguinte: cada um de nós precisa ter um relacionamento particular com Deus. Aleluia. Por que Jesus está orando sozinho? Porque cada um de nós temos que ter o nosso particular com Deus. Aleluia. Sem depender de ninguém. Sem depender de ar, sem depender de esposa, sem depender de filho. Da porta para fora, irmãos, é eu e Deus. Da porta para fora é só eu e Deus. Aleluia. Por que Jesus está orando só e não para os discípulos? Porque cada um de nós temos que ter o nosso particular com Deus. Eu tenho que ter os meus momentos com Jesus. Eu tenho que ter as minhas horas com Jesus. Eu tenho que ter o meu tempo com Jesus. Aqui todo mundo é igual. Aqui todo mundo pula, todo mundo grita, todo mundo prega, todo mundo canta, todo mundo levanta a mão, todo mundo dá glória. Só que, e daqui para fora? Cada um vai para a sua casa, cada um vai para o seu trabalho, cada um vai para a sua escola. E aí, entra esse momento que eu estou dizendo aqui. Jesus orando só. Ou seja, é o particular de Jesus com o Pai. Cada um de nós temos que ter o nosso particular com Deus. O dia tem 24 horas. E 24 horas do dia tem pessoas que não dobram os joelhos para orar. Tem pessoas que não pegam a Bíblia para ler. Tem pessoas que não reservam o momento com Jesus. Jesus precisa desse particular com você. É você e Deus. E Deus em você. Jesus ele vai orar sozinho, porque Jesus não depende de A e B para orar. Jesus não depende de Pedro, de João, de Felipe para orar. Aí eu aprendi aqui que tem pessoas que dependem de B para jejuar, depende de A para orar, depende de C para pregar. Não, a nossa vida tem que ter um particular com Deus, sem depender de ninguém. Você precisa orar sem depender do seu pai, precisa orar sem depender da sua esposa, você precisa orar sem depender do teu vizinho, precisa orar sem depender do teu pastor. Você tem que ter o teu particular com Deus. O teu momento a sós com Deus. Segunda, o nosso nível de espiritualidade não mostra quando eu estou aqui. O nosso nível de espiritualidade mostra quando eu estou sozinho. Aleluia. Quando eu estou sozinho, eu sei se eu oro ou não. Quando eu estou sozinho, eu sei se eu canto ou não. Quando eu estou sozinho, eu sei se eu prego ou não. Quando eu estou sozinho, aí eu sei se eu sou crente ou não. Não quando eu tenho alguém do meu lado. Aqui eu sou crente. Levanto a mão, eu grito, dou glória a Deus igual, eu me visto igual, as minhas roupas são decentes igual, o meu falar é igual. Mas dali para fora, será que eu sou igual? Aleluia. Quando eu estou na escola que não tem ninguém do meu lado, quando eu estou só, será que eu tenho um nível de espiritualidade? Quando eu estou numa festa, que eu estou só, que não tem irmão ciclano, não tem pastor, não tem presbítero, não tem ninguém, só eu. Será que as minhas vestes é decente? Será que o meu falar é cristão? Será que o meu comportamento é cristão? Quando Jesus está só aqui, Jesus está dizendo: o meu nível de espiritualidade eu só mostro quando eu estou só. Aqui eu vou mostrar minha espiritualidade, eu vou pular, eu vou cantar, mas esse não é o nível. O nível de espiritualidade eu mostro quando eu estou só. Aleluia, Na Deus. escola, no trabalho, numa festa, no passeio, no shopping, no restaurante. Aí sim, eu vou mostrar o meu nível de espiritualidade quando eu estou só. E a Bíblia diz que Jesus estava só. Terceiro, tem momento na vida que é só ele e Deus. Você lembra de Jacó? Ele pede para passar toda a sua família, os gados, tudo que ele tinha. Passa na frente e deixa eu só. A Bíblia diz que ele ficou só e não estava com o anjo. Aleluia. Mas por que a família não lutou? Por que os servos não lutou? Porque tem momento na vida, irmão, que é só eu e Deus. Aleluia. Por isso que Jacó vai dizer assim, ó, vai na frente. Passa os gados, passa os servos, filho,
esposa. Vai todo mundo na frente. Por que não é? Esse negócio é só em Deus. Aleluia. Aí quando eles passaram o val de Jaboque, que Jacó ficou, ele ficou lutando a noite inteira com o anjo. Aleluia. Peraí, mas por que a esposa não lutou junto? Por que o filho não lutou junto? E os servos não lutou junto? Sabe por quê? Porque tem momento que é só eu e Deus. Mas ninguém. Aleluia. Vai ter momento na tua vida, mesmo você casado com um filho, que é só você e Deus. Tua esposa não tem nada a ver, teus filhos não tem nada a ver, teu esposo não tem nada a ver, teus parentes não tem nada a ver. Tem momento na vida que é só você e Deus. Por isso é que Jesus sobe e sopra lá. Porque eu tenho que ter meu relacionamento com o Senhor, sozinho. Ele sobe para orar só. O barco estava longe, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Pega essa. Quem é que mandou Jesus entrar e passar para o outro? Quem é que mandou os discípulos entrar e passar para o outro lado? Jesus. Eles obedecem? Sim. Eles entram no barco, está navegando em ritmo ao lugar que Jesus pediu para que eles chegassem. Entrem no barco e passem para o outro lado. Eles obedecem, entram no barco, está remando para chegar ao outro lado em que Jesus disse que eles tinham que chegarem. Só que no meio do caminho, o vento sopra ao contrário. Aleluia, Deus. Já viu? É só você tomar prontidão para fazer a vontade de Deus que o vento começa a soprar ao contrário. Aleluia, Deus. Percebeu ou não? Quantos anos você tem de crente? Percebeu ainda? Você já percebeu que é você tomar uma posição em fazer a vontade de Deus e o vento já começa a soprar ao contrário? Aleluia, Deus. Já percebeu? Você que não prega, quando começa a pregar, o vento sopra. Você que não canta, começa a cantar, o vento sopra. Você que não rege, começa a reger, o vento sopra. Já percebeu? É só você tomar prontidão para fazer a vontade de Deus e as coisas começam a acontecer. Começa a te xingar, começa a falar mal, começa não sei o que, começa daqui, começa dali. Aleluia, Deus. Enquanto você estava só sentadinho, sem fazer nada, nada acontecia. Foi você tomar posição, e aí começa. Fulano falando de você, Beltrano não está gostando da tua cara, Beltrano não gosta do teu sapato, não gosta da tua... Misericórdia, irmão. É o vento soprando o contrário, porque você resolveu fazer a vontade de Deus. Aleluia. Isso é normal. Fala para o teu irmão, isso é normal. Isso é normal. Quem quiser exercer o ministério, prepara as costas para apanhar. Aleluia. Quem quiser tomar posse do chamado, prepare as costas para apanhar. Aleluia, Deus. Ou você está pensando que é fácil ser pastor de uma igreja? Ou é fácil ser pregador da palavra? Ou é fácil trocar instrumento? Ou é fácil fazer a vontade de Deus? Quem está pensando assim, eu vou fazer a vontade de Deus e vai ficar mil maravilhas, tira o cavalo da chuva que não vai ser assim não. Vai ser pancada. Porque ministério não é para quem canta bem, ministério não é para quem prega bem, ministério é para quem aguenta a dor da pancada. Aleluia. Se você quer fazer a vontade de Deus, pode esperar, o vento vai soprar contrário para tentar te parar. Só que a palavra de Deus aqui é essa: o vento vai soprar para tentar te parar, mas não desista, porque Jesus está descendo aí para repreender o vento, para você chegar do lado onde Jesus quer que você chegue. Esse mesmo versículo aqui, ó, a Bíblia diz que em Marcos capítulo 6, versículo 48, vai falar uma coisa extraordinária lá. A Bíblia diz que Jesus estava no monte e estava vendo eles. Em João vai dizer melhor ainda. Sabe o que está escrito em João? Capítulo 6, verso 19 diz que eles estavam remando, porque o vento era contrário. Jesus no monte está vendo eles fadigados e cansados de remar, porque o vento era contrário. O vento está tentando puxar eles para trás, eles estão querendo ir para frente. Jesus disse: cheguem do outro lado. E eles estão remando para chegar onde Jesus disse que eles iam chegar.
Só que o vento está soprando, como o vento está querendo dizer assim, ó, vocês não vão chegar aonde Jesus quer que você chegue. A Bíblia diz que Jesus está lá no monte, Jesus está vendo eles cansados, fadigados de remar. Você não sabe o que eu aprendi aqui. Ainda que o vento sopre ao contrário, e o vento está dizendo assim, ó, vocês não vão chegar onde Jesus quer que você chegue. Sabe que discípulos está entregando a mensagem aqui? A mensagem dos discípulos é essa: não pare de remar. Não pare de remar. Os discípulos, o vento batendo ao contrário, os discípulos remando. Remando. É o vento dizendo, você não vai chegar. E os discípulos remando dizendo, eu vou chegar. É o vento dizendo, você não vai conseguir. É os discípulos remando dizendo, eu vou conseguir. Sabe qual é a lição que os discípulos estão entregando para nós aqui? Ainda que o vento seja contrário, não pare de remar. Não pare de remar. Não pare de remar. Quem canta, não pare de pregar. Quem pastoreia, não pare de pastorear. Quem faz a obra, não pare de fazer a obra. Quem está fazendo o bem, não pare de fazer o bem. Mas o vento está soprando ao contrário. Não importa, não pare de remar. Porque o reino de Deus não é para quem desiste. O reino de Deus é para quem persiste. Para quem insiste, para quem persevera. Tem gente que está parando no meio do caminho, está parando de remar porque o vento soprou. Tem gente que está parando de remar porque o vento soprou, as ondas se levantou. E Deus me trouxe aqui só para dizer, não pare, em nome de Jesus de Nazaré. João vai dizer que, Marcos vai dizer que, João vai dizer que eles não param. Está cansado, mas não para. Está fadigado, mas não para de remar. E aí Jesus gostou disso. Quando Jesus olha do monte para lá, vendo eles cansados, Jesus fala, agora eu vou. Aí a pergunta é, Tony, Jesus esperou eles ficar cansados? Jesus esperou eles ficar fadigados? É lógico. Jesus, primeiro ele fica só olhando para saber onde eu vou chegar. Quando acaba as minhas forças, já Jesus fala, agora deixa comigo. Aleluia! Está entendendo? Jesus vai olhar para você e vai deixar você ir até onde você pode. Quando você não puder mais, Ele toma a frente e fala, agora o negócio é comigo. Aleluia! Então Deus está dizendo aqui, ó, lute. Lute até onde você pode. Porque quando você não puder mais, aí Jesus fala, agora deixa comigo. Aleluia! Eu vou entrar em cena para te dar vitória. Mas não desista, continue remando. Quando Jesus desce na quarta vigília da noite, andando por cima das águas. Aquilo que nos amedronta, Jesus passa por cima. Aleluia! Está entendendo? As ondas se levantavam, os discípulos com medo das ondas, remando. E Jesus vem por cima dela. Ou seja, aquilo que me traz medo, Jesus anda por cima. Aquilo que me amedronta, Jesus andando por cima. Aleluia! Ou seja, ele está dizendo assim, ó, eu sou maior do que os teus medos. Eu sou maior do que a tempestade que está se levantando. Eu sou maior que esse vento contrário que está soprando. Jesus vindo andando por cima, e Jesus entregando a mensagem assim, ó, não temas, porque aquilo que te faz medo, eu estou dominando. Aí Jesus dizendo assim, quem domina a tempestade sou eu, só continua remando. E a Bíblia diz que ele veio andando por cima das águas. Os discípulos vendo andando sobre o mar assustaram e gritaram, fantasma. Jesus disse, tem bom ânimo, sou eu, não temais. Sabe qual é a primeira tempestade que Jesus vai apaciguar aqui, acalmar? Não é a exterior, é a interior, dentro deles. Porque quando a tempestade se levanta, o vento contrário sopra, eles ficam por dentro apavorados. Eles ficam por dentro amedrontados. Quando Jesus chega, a primeira tempestade que Jesus vai acalmar é a de dentro deles. Jesus vai dizer, tem bom ânimo, não temas. Aleluia! Não tenham medo.
É Jesus tranquilizando o coração deles. Porque é normal, diante de uma tempestade, nós ficarmos totalmente apavorados. É normal, em uma luta, nós perdemos o equilíbrio. Então Jesus, antes de apaziguar a tempestade exterior, primeiro Jesus ele quer nos acalmar. Sabe por quê? Porque quando eu estou calmo, eu estou numa atitude certa. Aleluia. Quando eu estou equilibrado, eu estou numa atitude certa. Mas quando eu estou desequilibrado, apavorado, eu tomo atitudes erradas. E a coisa que nós faz é isso. Diante de uma luta, é ficar totalmente apavorado. Apavorado, toma atitudes erradas. Depois vem a consequência. Por isso Jesus me trouxe aqui para falar para alguém: não temas e tem bom ânimo, porque é Jesus que está falando contigo. É Jesus acalmando o teu coração para depois acalmar a tempestade exterior. Porque o que vale para Jesus não é a tempestade exterior. O que importa para Jesus é a tua alma em paz na presença dele. É isso. Respondendo, Pedro disse: se és tu, manda eu ter contigo sobre as águas. Sabe o que Pedro está ensinando aqui? Pedro não acredita em qualquer espírito. Pedro não acredita em qualquer profecia. Pedro não acredita em qualquer palavra que é lançada. Pedro faz prova para ver se é Deus que está falando ou não. Aleluia. Isso aqui ele não está duvidando não. Ele só quer saber se realmente é Cristo que está falando. Sabe o que eu aprendi aqui? Tem gente que está acreditando em qualquer profecia que falam, qualquer palavra que lançam, qualquer pregação que ouve, qualquer profecia que profetizam, está pegando e abraçando. Não está fazendo prova se realmente é Deus que está dizendo ou não. Já está abraçando e tomando posse. Pedro está dizendo assim: se é o Senhor mesmo que está falando, então eu quero andar nas águas. Esse foi o primeiro a fazer prova de Deus? Não. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 4, ele vai dizer: filhinhos, provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Só ele? Não. Lembra de Gideão? Gideão não estava com dúvida. Gideão só queria ter certeza se era Deus que estava dizendo para ele ir lutar contra os medianitas. Então ele vai fazer prova. Se é o Senhor, que essa esponja esteja molhada e ao redor seca. Deus confirmou. Ele ainda falou: não, vou fazer mais uma prova para ver se é Deus. Se é o Senhor, que esteja tudo molhado e a esponja seca. Deus confirmou. Quando ele recebe a confirmação de Deus, aí então ele vai. Pedro está dizendo: manda ele ter contigo sobre as águas, se é o Senhor. Deus está dizendo: não acredite em qualquer profecia. Não acredite em qualquer palavra. Não acredite em qualquer palavra que é lançada. Faça prova se é mesmo Deus que está dizendo. Para que você não tome uma atitude errada depois. Pedro faz prova de Deus porque não acredita em qualquer espírito. Não acredita em qualquer profecia. Não acredita em qualquer revelação. Ele faz prova de Deus. Se é tu, manda eu ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro foi. Pedro andou. Quando Pedro anda, ele começa a olhar para o vento. E então ele tem medo e afunda. As pessoas batem Pedro, né? Só que o único que andou nas águas foi Pedro. As pessoas falam mal de Pedro, falam. Mas o único que andou foi Pedro. A Bíblia diz que quando ele está andando sobre as águas, ele presta atenção no vento e perde o foco de Jesus e começa a afundar. Pegou não? Vou repetir. Ele está andando sobre as águas enquanto está no foco em Cristo. Mas quando ele olha para o redor, prestando atenção no vento, ele afunda. Quem pegou ele? Pegou não? Eu vou liberar. Enquanto você estiver focado em Cristo, não tem vento que te faça afundar. Mas você perdeu o foco, meu amigo, vai afundar com certeza. Na luta, olha só para Cristo. Se prestar atenção na luta, você cai. Na luta, olha só para Cristo. Se prestar atenção nos falatórios, nas fofocas, você afunda. Mas ainda que você afunde porque é falho, ainda que você afunde porque é humano,
Jesus não vai deixar você se afogar. Ele toma você pela mão direita, te levanta e faz você voltar para a sua origem outra vez. Mas morrer nessa luta você não vai, para a glória de Deus que fez os céus e a terra. Quando ele vai sozinho, mas quando ele volta, ele já volta com Cristo. Você pode até entrar na luta sozinho, mas você sai dela, você sai abraçado com Cristo, dizendo: só o Senhor é Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando ele vai sem Cristo e afunda. Mas quando ele volta andando e não afunda, porque voltou com Cristo. Aleluia. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Criador dos céus e da terra, que o Senhor possa nos ajudar a ter discernimento das coisas, que o Teu nome venha a ser sempre glorificado e exaltado. Meu Deus, faça a Tua obra em nossas vidas. Não nos deixe parar de remar. Ainda que eu não tenha uma força, eu vou continuar remando, porque quando as minhas forças acabarem, o Senhor entrará em cena para me dar vitória. Abençoe essa igreja, essa casa, e a todos que estão aqui, que a Tua palavra possa penetrar dentro da nossa alma e do nosso coração. Amém.